A noite de fevereiro desceu sobre Twin de repente, como um pano de teatro que cai sem aviso em apresentações modestas. O cenário era típico. A neve do dia anterior, agora transformada em uma lama cinzenta sob os pés dos transeuntes, e a luz amarelada dos postes se espalhando em manchas turvas sobre poças congeladas. Alexandra seguia para casa pelo caminho habitual, revivendo mentalmente os acontecimentos do plantão na clínica. Pacientes impacientes, médicos sempre com pressa, pilhas intermináveis de prontuários e atestados. 8 horas de trabalho que sugavam suas energias até a última gota, mas naquela noite a exaustão pesava mais que o comum. Sua mãe, Raíssa Petrovna, chamava esse estado de melancolia de fevereiro, e Alexandra não podia discordar. Ela ajustou a bolsa que escorregava do ombro e puxou com mais força o gorro de tricô sobre as orelhas. O vento cortante atravessava o tecido fino do jaleco médico por baixo do casaco, como se quisesse lembrá-la de que o inverno ainda não tinha acabado. Acima dos prédios de 5 andares, colunas de fumaça cinza subiam das chaminés das casas do bairro, envolvendo antenas e fios elétricos. Era a paisagem industrial que ela conhecia desde sempre, o cenário de uma vida inteira. No crepúsculo, o contorno familiar de seu prédio surgiu à frente. No pátio do terceiro bloco, uma velha Oase Buchanca com um amassado característico no paralama direito estava estacionada. O coração de Alexandra deu um salto, como se tropeçasse em algo invisível. Machin havia voltado da escala de trabalho. Enquanto ela passava pelo carro, um menino de uns 8 anos saiu correndo da entrada com o casaco aberto. Atrás dele, uma mulher loira carregava no colo uma criança pequena. "Papai, mostra o que você trouxe", gritou o garoto, quebrando o silêncio da noite. Da Oase surgiu a figura robusta de Machin, ainda de ombros largos, embora mais cheio que antes. Ele pegou o filho com um braço e abriu a porta traseira com o outro. "Espere, Artyom, primeiro ajude a levar as coisas", disse ele. Alexandra acelerou o passo, encolhendo os ombros como se quisesse se tornar invisível. Não era hora para encontros, não quando por dentro tudo se apertava em um nó dolorido. Entrou no prédio ao lado, subiu correndo as escadas até o segundo andar e ficou alguns segundos diante da porta, tentando recuperar o fôlego. Do apartamento escapava um cheiro quente e reconfortante, os tradicionais pironque de repolho da mãe. Raíssa Petrovna mexia na cozinha ao som de uma antiga canção de Valentina Tolkunova. "Filha, é você?" "Fiz uns pironque", disse a mãe com a voz calma e familiar que sempre a acalmava. "É, sou eu", respondeu Alexandra, tirando o casaco e pendurando no cabideiro antes de ir direto para o banheiro. Jogou água fria no rosto e encarou o próprio reflexo no espelho. 30 anos. Como o tempo tinha passado tão rápido. Olhos cinzentos cansados, mas ainda cheios de vida. Cabelos castanhos claros nos ombros, algumas rugas quase imperceptíveis na testa. Não era velha e, no entanto, já se via viúva. Uma palavra estranha, pesada como um móvel antigo, coberta por uma camada de pó que ninguém se dá ao trabalho de tirar. Enxugou o rosto com uma toalha e foi para a cozinha, onde a mãe arrumava os pironque em uma travessa azul com desenhos de flores silvestres. "O Machin voltou", disse Alexandra, sentando-se à mesa. Raíssa Petrovna parou por um instante, depois continuou o que estava fazendo. "Sei. A Svetlana passou aqui de manhã, pediu sal. Disse que ele chegaria hoje", respondeu. "Eles têm uma boa família", completou Alexandra, sem entender direito por que tinha dito aquilo. "Boa", repetiu a mãe, secamente. "Mas não é a sua." Alexandra desviou o olhar para a janela, onde alguns flocos de neve caíam devagar, girando na luz fraca do poste. Por que justamente naquela noite as lembranças tinham voltado com tanta força? Afinal, Machin retornava da escala com frequência, e eles eram vizinhos havia anos. Seria por causa da data? Fazia exatamente 15 anos, em fevereiro de 2009, que eles tinham se beijado pela primeira vez, atrás dos galpões, depois de uma festa da escola. Ela ainda se lembrava do dia como se fosse hoje. 10º ano, sala de física cheirando a ozônio depois das experiências com a máquina eletrostática. Alexandra sentava-se na segunda carteira perto da janela, anotando fórmulas com atenção. A porta se abriu de repente e entrou um rapaz alto, de cabelos escuros e olhar atento, que ela nunca tinha visto antes. "Este é o Machin Orlov, novo aluno. Veio de Cherenkovo. Sente-se ali, ao lado da Kedrova", disse o professor. Machin ocupou a cadeira ao lado, esboçando um meio sorriso. Alexandra sentiu o ar faltar. Assim começou tudo. Eles se tornaram inseparáveis. Ele talentoso para exatas mas com uma nota vermelha em literatura. Ela, a melhor aluna, sonhando em ser médica. Machin a ajudava com física, ela o socorria nas redações.
No final do 10º ano, já haviam decidido prestar vestibular juntos para a Universidade Médica de Irkutsk, ela em clínica geral, ele em odontologia. Até que chegou o último ano, e tudo desmoronou de uma hora para outra. Mãe, lembra do Ronka Semyonov? Perguntou Alexandra de repente, mexendo o chá. Semyonov, repetiu Raíssa Petrovna franzindo a testa. Aquele que era um ano mais novo que você de óculos. Ah sim, agora lembro. Dizem que ele trabalha no Banco VTB. Por que a pergunta? Alexandra deu de ombros. Nada, só me veio à cabeça. Foi um mês antes da formatura, em maio de 2011. Um dia ensolarado, quase de verão, com o perfume da flor de lilás vindo do jardim da escola. Machinha a esperava perto do portão como sempre, mas dessa vez não sorria. Seu rosto estava pálido, os olhos distantes. O que é isso? Perguntou ele, estendendo um papel dobrado em 4. Alexandra desdobrou a folha e leu algumas linhas escritas com uma caligrafia que parecia a sua própria. Dima, não consigo mais esconder o que sinto. Gosto de você desde a 8ª série. Em breve contarei a verdade para o Machin. Encontre-me hoje às 5 na velha estação de bombeamento. Não fui eu que escrevi, disse Alexandra, levantando os olhos para ele. Não minta, juro que é seu jeito de escrever. E já sei de todos os seus planos. O vestibular, o apartamento que sua mãe ia alugar para a gente em Irkutsk, retrucou Machin, com a voz carregada de amargura. Machin, escuta. Não quero ouvir nada. Ele se virou e foi embora. Uma semana depois, todos souberam que Machin, em vez de entrar na faculdade, tinha se alistado no exército. Só muito tempo depois, quando já era tarde para consertar as coisas, Alexandra descobriu a verdade. Ronka Semyonov, o colega quieto de óculos, estava apaixonado por ela desde a 7ª série. Ao ver como ela e Machin eram felizes, ele tinha forjado a carta, imitando sua letra para destruí-los. A vida seguiu seu curso. Alexandra formou-se no curso técnico de enfermagem com honras. Machin serviu às Forças Armadas e, ao voltar para Tuluim, casou-se com Svetlana, uma moça tranquila do prédio ao lado. Alexandra teve outros relacionamentos, mas nenhum deu certo, como se aquela primeira traição tivesse levado embora sua capacidade de confiar. Em 2020 conheceu Denis, um cardiologista 9 anos mais velho que trabalhava na mesma clínica. Ele era inteligente, sereno e gravemente doente, com uma malformação cardíaca congênita. Quando ele a pediu em casamento, ela aceitou não por paixão arrebatadora, mas por um profundo respeito e até pena. Denis sabia disso e mesmo assim era feliz ao seu lado. Foram 2 anos de uma união tranquila, feita de noites silenciosas, conversas sobre livros e casos de pacientes. Denis partiu em agosto de 2022, durante o sono, deixando para ela um apartamento em Irkutsk e a sensação de uma dívida não quitada. Alexandra, você está me ouvindo? Chamou a mãe, tirando-a dos pensamentos. Desculpe, mãe. O que você disse? Falei que já passou da hora de você se distrair um pouco. Faz 1 ano e meio que o Denis faleceu. Você é jovem, precisa viver. Alexandra deu um sorriso sem alegria. E como você imagina isso, mãe? Onde eu iria me distrair aqui em Tuluim? Raíssa Petrovna afastou a xícara e olhou atentamente para a filha. E se você resolvesse passar uma temporada no Baikal? Sugeriu com um tom que misturava firmeza e carinho. Ele há muito tempo a chama. O ar lá é puro, as pessoas são diferentes. Quem sabe você não acabe ficando por um tempo. Tenho trabalho, mamãe, respondeu Alexandra, mais por hábito do que por convicção. Trabalho não é lobo, não foge, cortou Raíssa Petrovna, com a sabedoria pragmática de quem viveu décadas entre plantões e contas a pagar. Mas o tempo, esse sim não espera. Até quando você vai se consumir entre essas 4 paredes? Ela indicou com um gesto a sala apertada, onde até o espelho no corredor havia perdido direito às visitas de Alexandra. Você nem mais se olha no reflexo. Alexandra abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram na garganta. Como sempre, a mãe havia por dentro. Nos últimos meses ela não vivia, apenas existia, movida pela inércia. Policlínica, apartamento, policlínica. Encontros raros com as amigas da escola de enfermagem, que agora falavam de maridos e filhos enquanto ela sorria e calculava mentalmente a dose de analgésicos para o próximo plantão. Séries à noite, o vazio no peito como um hóspede permanente, como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela, deixando só a casca. A Valentina ligou ontem, continuou Raíssa Petrovna, enxugando as migalhas da mesa com um pano de prato desbotado. Diz que no posto de saúde deles uma enfermeira vai sair de licença maternidade. Oferecem trabalho temporário por 2 meses. E sua casa em Irkutsk está vazia esperando por você. Ela deixou a frase pairar.
como um convite que não precisava de resposta imediata, apenas de consideração. Alexandra aproximou-se da janela. A neve caía mais forte, transformando o pátio cinzento do prédio em um cenário de conto de fadas. Lá embaixo, o UAZ de Máxima seguia estacionado, agora com os faróis apagados. No terceiro andar, a luz amarela do apartamento dos Orlov jorrava pela fresta das cortinas. Eles deviam estar jantando rindo, discutindo as notícias do dia. Sem ela. Sabe, mamãe, Alexandra virou-se e pela primeira vez em meses, sua voz não soou como um eco oco. Você tem razão. Está na hora de mudar algo. Raíssa Petrovna sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e abraçou a filha em silêncio. Do lado de fora, a neve continuava a cair, apagando pegadas antigas e traçando caminhos novos. O ônibus balançava suavemente nas curvas, embalando os passageiros com o zumbido monótono do motor. Pela janela, as paisagens da região de Irkutsk se desdobravam em sequência hipnótica. Primeiro, os campos infinitos cobertos por um véu translúcido de neve marciana. Depois, a taiga densa, onde pinheiros e abetos erguiam-se como uma muralha verde escura à beira da estrada. Alexandra encostou a testa no vidro frio. Dentro do ônibus, o calor era sufocante. Os outros passageiros dormitavam enrolados em cachecóis e casacos, mas ela não conseguia fechar os olhos. Havia pensamentos demais girando em sua cabeça, como folhas secas levadas pelo vento siberiano. A decisão de viajar para o Baikal havia sido quase impulsiva. Uma noite, depois de mais um jantar silencioso com a mãe, ela ligou para Valentina. Em seguida veio a papelada do pedido de licença não remunerada na policlínica, as malas arrumadas às pressas, os conselhos maternos repetidos como mantras. Leva agasalho extra, a noite lá é traidora, não esquece o passaporte. Mesmo que não vá sair do país se sentir saudade, liga, não importa a hora. E eis que 3 horas depois, ela se sacudia em um ônibus Tuluim-Irkutsk, com mais 5 horas de viagem pela frente, primeiro até Irkutsk, depois a baldeação para a van que a levaria a Lishvianka. Radical demais, pensou por um instante. Mas afastou a dúvida com um movimento de cabeça. Havia algo de simbólico naquela viagem, romper com a rotina congelada como o gelo de janeiro. Tirou da bolsa um sanduíche de queijo embrulhado em papel manteiga, outro hábito herdado da mãe, desses que resistiam desde os tempos soviéticos, e começou a mastigar lentamente. Primeira vez no Baikal? Perguntou de repente o homem ao lado, um senhor de idade com um gorro de pele gasto e olhos turvos por trás dos óculos embaçados. Não, já fui algumas vezes quando criança, respondeu Alexandra secamente. Ah, então tem parentes por lá? O homem assentiu, como se aquilo explicasse tudo. Minha filha mora em Lishvianka. Eu passei 50 anos lá. Mas agora me mudei para a cidade, para ficar perto do meu filho. Fiquei velho, não dá mais para viver sozinho, suspirou, e seus dedos nodosos apertaram a alça da bolsa de lona. Mas a alma ainda puxa para lá. Alexandra assentiu por educação, sem ânimo para a conversa, mas o velho parecia precisar daquele diálogo. O Baikal. Ele olhou pela janela, como se as palavras estivessem escritas nas árvores que passavam. Ele é como uma pessoa. Tem seus humores. Ora manso como uma criança, ora bravo, furioso. Agora em março, ainda está debaixo do gelo, mas logo vai se abrir. Fez uma pausa dramática. Quando o gelo estala, meu Deus, parece que a terra mesma está se partindo ao meio. Já ouviu esse som? Nunca, admitiu Alexandra, apesar de si mesma intrigada. Pois vai ouvir. O velho sorriu, satisfeito. É no final de março, início de abril. E quando o gelo vai embora, as pessoas saem para a beira do lago, como se estivessem recebendo um filho que voltou para casa. Batiushka Baikal acorda. Havia algo em sua voz, uma reverência quase religiosa, que fez o peito de Alexandra doer. Ou seria apenas a saudade do que poderia ter sido e não foi? Irkutsk os recebeu com um crepúsculo cinza de março. Alexandra, exausta pela estrada esburacada, trocou de transporte para a van que a levaria a Lishvianka. Mais 1 hora de curvas pela estrada sinuosa e então, ele se revelou. O Baikal, imenso, estendido diante dela como um convite silencioso. Ela foi a primeira a descer da van na praça central do vilarejo. O ar gelado, carregado do cheiro de gelo e pinheiro, golpeou seu rosto, fazendo-a prender a respiração por um instante. À sua frente, até onde a vista alcançava, estendia-se a superfície branca e lisa do lago congelado, emoldurada pelas montanhas costeiras. O Baikal parecia um espelho gigante, refletindo o céu sem fim. Shurka! Uma voz familiar a chamou, e de trás do prédio de madeira com a placa Correios surgiu uma figura robusta. Valentina, sua irmã mais velha, pouco havia mudado nos 3 anos desde o último encontro.
Ainda a mesma mulher forte, de cabelos curtos e olhos claros, embora as rugas nos cantos dos olhos estivessem mais marcadas e os fios brancos na raiz do cabelo, mais visíveis. Ora, se não é minha irmãzinha. Valentina a envolveu em um abraço apertado. Finalmente se decidiu a sair daquele buraco. A casa de Valentina, de madeira maciça com entalhes decorativos nas janelas, ficava a 2 passos da margem. No quintal, Andrei, o marido, aquele trabalhador bondoso das descrições de Valia ao telefone, os recebeu com um sorriso por baixo da barba espessa e mãos calejadas. Entre Shura, rumbou ele com uma voz de baixo profundo. Está cansada da viagem, mas não se preocupe. A banha já está aquecida e tem sopa no fogão. A Nasha ainda está na escola, nas aulas extras. Dentro da casa, o aroma de resina, pão fresco e ervas secas a envolveu como um abraço. Alexandra inspirou fundo, saboreando o cheiro de um lar de verdade, não aquele apartamento funcional em Tuluim, onde até as paredes pareciam impessoais. Seu quarto era uma cevetelca, um cubículo aconchegante com uma janela voltada para o lago, uma cama coberta por um edredom de retalhos, um baú de madeira encostado na parede e uma prateleira com livros desgastados. Fique à vontade, disse Valentina, colocando uma toalha limpa sobre o cômoda. Descansa um pouco, depois a gente conversa. Após o banho de vapor na banha e um jantar farto, sopa de repolho, pão caseiro com manteiga derretida, compota de bagas silvestres, Alexandra sentiu como se tivesse renascido. À mesa conheceu Nastya, a sobrinha de 14 anos, uma garota séria demais para a idade, de trança longa e olhos perspicazes. Tia Shura, perguntou Nastya, examinando-a com curiosidade. É verdade que você sabe dar injeção até em bebê? É verdade, riu Alexandra. Faz parte do meu trabalho. E você vai ficar aqui para sempre? A pergunta foi direta, sem rodeios. Valentina lançou um olhar de advertência para a filha, mas Alexandra apenas deu de ombros. Não sei, Nastenka. Por enquanto são 2 meses. Depois a gente vê. Mais tarde, quando Nasha foi fazer a lição de casa e Andrei saiu para consertar a moto de neve de um vizinho, as irmãs ficaram sozinhas na cozinha. A lenha estalava na lareira. Do lado de fora, a noite baicalina se adensava, espessa e silenciosa. Eu descobri uma coisa, disse Valentina, servindo chá escuro de arando em xícaras de porcelana grossa. No nosso posto de saúde, a enfermeira Galina Stepanovna vai sair de licença maternidade. Não tem substituta. O feldsher sozinho não dá conta. Ela tomou um gole, observando a irmã por cima da xícara. O vilarejo é pequeno, mas tem muitas crianças e idosos. Falei de você pro diretor da clínica regional. Ele disse, traga os documentos amanhã. 2 meses garantidos. Depois, quem sabe? Alexandra mexeu o chá com a colher, pensativa. Não sei, Valia. Não estava nos meus planos. E quais eram seus planos? Valentina a interrompeu seca. Apodrecer em Tuluim? Seu tom amoleceu. Você sabe como a mamãe se preocupa? Diz que desde que o Denis morreu, você sumiu dentro de si mesma. Mas a vida continua, Shura. Só não quero tomar decisões apressadas, murmurou Alexandra. Que decisões apressadas? Valentina bufou. São 2 meses. Se não gostar, volta. E sua casa em Irkutsk fica a só 1 hora daqui. Ela inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e carinho. Quem sabe você não acaba se mudando para lá de vez? A cidade, de fato, oferecia mais perspectivas. Alexandra não discutiu. Havia algo de atraente naquela proposta. Começar do zero, em um lugar novo, entre pessoas novas. O posto de enfermagem e obstetrícia de Lishvianka ocupava metade de um prédio de madeira na rua principal do vilarejo. A outra metade era dividida com o correio de Bercas. Uma placa modesta, uma varanda de madeira, uma trilha pisoteada na neve. O médico-chefe, um homem corpulento de bigodes espessos, folheou rapidamente os documentos de Alexandra e bateu a palma da mão na mesa. Contratada. A Galina sai daqui a 1 semana. Dá tempo de você aprender com ela. Depois o Stepanovich te mostra tudo, disse, apontando para o enfermeiro idoso que fumava em silêncio junto à janela. Não vai trabalhar no fim do mundo, não. É um vilarejo turístico. No verão vem gente de todo lado, no inverno chegam para ver o gelo. Pessoas boas, solidárias. Os dias seguintes voaram em meio a afazeres. Alexandra conhecia os moradores, estudava prontuários, aprendia a se orientar no vilarejo. As pessoas a recebiam bem, sem muitas perguntas, mas com uma simpatia sincera. Valentin e irmã? Diziam as senhoras que chegavam para a consulta. Ah, então é uma de nós. O trabalho não era diferente do que ela fazia em Tulum, os mesmos procedimentos, os mesmos medicamentos. Mas a atmosfera era outra.
Como se o próprio ar do Baikal transformasse a maneira de encarar a vida. Tudo fluía devagar, no ritmo das águas profundas do lago. No quarto dia, a porta do posto se abriu de repente, trazendo uma onda de vozes infantis e o ar gelado de fora. Alexandra preenchia fichas no gabinete de procedimentos quando ouviu uma voz masculina grave. Stepanovs, viemos tomar vacina. Terceiro ano, conforme o cronograma. O Stepanovs foi a Irkutsk buscar medicamentos, respondeu Alexandra saindo para a recepção. Encostados na parede, 6 meninos e 4 meninas usavam coletes azuis iguais, com o emblema da escola local. Ao lado deles, um homem alto, de pouco mais de 30 anos, vestia um suéter gasto de malha grossa. Cabelos castanhos espessos com fios prateados quase imperceptíveis, olhos castanhos atentos, mãos fortes e calejadas. Havia nele algo do caçador da taiga e ao mesmo tempo, do professor urbano culto. Sou Baikalov. Estendeu a mão. Grigori Andreevich. Dou aulas de tecnologia e coordeno um círculo na escola. E você, se não me engano, é Alexandra. A Valentina Petrovna falou que sua irmã chegou. Sou eu. Bom, se vieram tomar vacina, então vamos começar. Está tudo pronto. Grigori surpreendeu pela atenção com as crianças. Enquanto Alexandra aplicava as injeções, ele contava histórias engraçadas para distraí-las, ajudava a arrepiar as mangas, encorajava os mais medrosos. Conhecia cada um pelo nome, encontrava uma forma de se conectar com todos. Você, Mikhalich, é um pedagogos de verdade, comentou Alexandra, depois que o último aluno recebeu a dose. Raramente se vê alguém tão dedicado assim. É que eu os conheço desde pequeninos. Sorriu mostrando dentes brancos e alinhados. O vilarejo é pequeno, tudo à vista. E crianças, são como flores. Basta um pouco de sol e uma palavra gentil para crescerem. Havia uma sinceridade em suas palavras, não uma frase decorada de manual pedagógico, mas algo vivido, sentido, que fez Alexandra olhá-lo com mais interesse. Escute, disse Grigori de repente à noite, vem ao clube. Temos ensaio do conjunto musical. Dirijo um círculo de instrumentos populares. Nada demais, mas as pessoas gostam. Depois, chá com as vovós daqui. Não sei. Alexandra hesitou. Tenho muito trabalho. Venha. Ele apenas assentiu e saiu, acompanhando as crianças. O clube rural recebeu-a com o calor de um ambiente aquecido e o burburinho de vozes. No salão grande de palco de madeira, cerca de 30 pessoas, de todas as idades, conversavam ou afinavam instrumentos. Senhoras idosas se moviam junto a uma mesa repleta de pratos com doces caseiros. Alexandra sentou-se discretamente na última fileira, e logo Nasha apareceu ao seu lado. Tia Shura, você veio. A menina sorriu, entusiasmada. O Grigori Andreevich ensinou uma música nova hoje. Ele é tão talentoso. No palco, alguns músicos se acomodaram com balalaicas e dombras. Por último, subiu Grigori, segurando um acordeão reluzente. Sentou-se no centro, endireitou os ombros e, como se pressentisse o olhar de Alexandra, levantou os olhos. Por um instante, seus olhares se encontraram, e ele fez um leve aceno com a cabeça. Então a música começou a fluir, ampla, generosa como o próprio Baikal, enquanto ele cantava com uma voz grave e aveludada, e o salão acompanhava. Alexandra ficou hipnotizada. Aquela canção, aquela voz, havia algo que quebrava o gelo dentro dela. Como o gelo do Baikal rachando sob os primeiros raios de sol da primavera. Depois do concerto, serviram chá. Grigori aproximou-se com uma bandeja de pironque e suco de oshikoku. Você toca muito bem, disse Alexandra sincera. Com alma. Ah, isso. Ele corou. Sou autodidata. Minha avó me ensinou quando criança, depois fui aprimorando sozinho. Toco por prazer, não por fama. Conversaram por quase uma hora sobre música, a escola, o Baikal. Grigori revelou-se um interlocutor interessante, culto, com humor sutil, mas sem afetação ou desejo de impressionar. Quando se levantou para acompanhar até casa uma vizinha idosa, Valia inclinou-se para a irmã. E então, o que achou do Grisha? É um bom homem, respondeu Alexandra cautelosa. Vê-se que se dedica de verdade ao que faz. É divorciado, soltou Valia, como se fosse um detalhe sem importância. Há 2 anos. A esposa, Marina, foi embora para Irkutsk e levou o filho. O menino vem só nas férias. Ele sofreu muito com isso, ela ia e voltava, até que no fim partiu de vez. O divórcio foi formalizado. Alexandra ficou em silêncio, fingindo se concentrar no pironjo de oshikoku. Mas algo doía por dentro, não por si mesma, mas por aquele homem aberto, bondoso, deixado sozinho. Não pense que, continuou Valia. Ele não é daqueles que se afundam na tristeza. Trabalha muito, cuida das crianças, mantém a casa. É um homem de confiança, só muito solitário.
Alexandra olhou para a irmã. Valia, você não está tentando. O quê? Valia piscou com falsa inocência. Você é viúva, ele é divorciado. 2 adultos decentes. Por que não? Não comece, cortou Alexandra, levantando-se da mesa. Acabei de me adaptar ao trabalho. Romances não estão nos meus planos. Mas ao sair do clube e parar na varanda, seus olhos, sem querer, acompanharam a figura de Grigori se afastando pela rua coberta de neve. Havia algo naquele homem que aquecia a alma. Como se, depois de um longo inverno, a primavera finalmente desse sinais de vida, e isso, estranhamente, a deixasse um pouco assustada. Abril no Baikal começou com um estrondo. O gelo que aprisionara o lago durante meses começou a rachar. O som era tão potente que parecia que a própria terra se abria. O velho do ônibus não mentira. Alexandra saiu para a margem com os outros moradores de Lishvianka para testemunhar o despertar do Baikal. No horizonte, ondas escuras já lambiam as bordas do gelo. A superfície branca se cobrira de uma teia de fissuras. Que beleza! Suspirou ela, apertando a jaqueta contra o vento cortante. Sem dúvida. A voz de Grigori soou inesperadamente perto. É como um renascimento. Todo ano, o Baikal morre sob a armadura de gelo e ressuscita na primavera. Ele estava ao seu lado, alto, de ombros largos, vestido em uma velha jaqueta de stormovka com os cotovelos desgastados pelo tempo. O vento revolvia seus cabelos castanho claros, e ele semicerrava os olhos contra o sol primaveril, intenso demais para quem passará meses sob o céu cinzento do inverno siberiano. E você, poeta, Grigori Andreevich? Sorriu Alexandra, brincando com o tom formal. Deixe esse Andreevich pra lá. Ele afastou a ideia com um gesto. Só Grigori. Ou Grigosha, se preferir. Que história é essa de patronímico? Não estamos num plenário do Soviete. Assim começou sua amizade, simples, sem afetação, como o ar puro do Baikal após a tempestade. Grigori aparecia com frequência no posto de assistência médica, ora para buscar atestados de vacinação das crianças, ora para retirar prontuários médicos antes das revisões escolares. Às vezes ficava mais tempo, aceitando um chá com Alexandra e o enfermeiro Stepanich, homem de bigodes grisalhos e mãos calejadas que parecia saber tudo sobre todos no vilarejo. O que eu lhe digo, Alexandra Petrovna, comentou Stepanich certa vez, depois que Grigori se foi, arrastando a voz como quem carrega segredos antigos. Os Baikalov são os mais respeitados por aqui. Quando o pai dele morreu, que Deus o tenha, Grigori, ainda rapaz, segurou a barra. Criou a mãe e a irmã caçula sozinho, trabalhou por 3. E hoje? A escola, os círculos de estudo, tudo gira em torno dele. Nadiozhny, repetiu como se provasse a palavra. Nadiozhny. Aquele adjetivo Nadiozhny, confiável, gruda em Grigori como a casca de bétula na madeira úmida. Aparecia no tom de Valia quando contava como ele ajudara o tio Kolya a consertar o telhado. Ecoava nas fofocas das velhas do Ufá, o pequeno mercado local, e até na voz do diretor da escola. Não era um elogio vazio, mas uma constatação. Grigori era como o próprio Baikal, profundo, constante e inabalável. No final de abril, quando o gelo derreteu de vez e a margem se libertou dos últimos fragmentos brancos, os moradores resolveram reviver uma tradição quase esquecida, o Prazdnik Chistoy Vod, a festa da água pura. Reuniriam-se na praia arenosa de uma baía distante, no lado oposto do lago, para assar shashlik, cantar ao redor da fogueira e, para os mais corajosos, mergulhar nas águas que, apesar do sol, ainda guardavam o frio do inverno. Você vem conosco? Perguntou Valia, amassando pirogui na cozinha, as mãos farinhentas. Lá é de tirar o fôlego. Penhascos pendendo sobre a água, pinheiros crescendo nas rochas como velas acesas. Não sei. Alexandra mexia a massa na tigela, hesitante. Tantos desconhecidos. Quais desconhecidos? Valia riu. Todo mundo é família. O Andriush é primo do meu irmão, Grigosha Baikalov, Stepanich com a Niura, os professores da escola, a criançada. Uns 20 no máximo. Ao ouvir o nome de Grigori, Alexandra sentiu o calor subir pelas faces. Nos últimos meses, cruzavam-se quase todos os dias, no posto, no clube cultural ou simplesmente na rua. Falavam de tudo, livros, do Baikal, das crianças, do trabalho. Ela percebera que, sem querer, alisava os cabelos quando ele entrava no consultório, ou que o coração acelerava ao avistá-lo à distância, com sua jaqueta surrada e o passo firme. A água já esquentou por lá? Perguntou, mudando de assunto. Valia soltou uma gargalhada. O Baikal? Esquentar? Sacudiu a cabeça. Em julho ainda está gelado. Só os mais loucos se atrevem, mas o sol já aquece bem. Dá para deitar nas pedras e pegar uma cor. O sábado amanheceu de um azul impossível, céu sem nuvens, sol brilhante, brisa leve.
Reuniram-se na praça em frente ao clube, carregando cestas de comida, cadeiras dobráveis e grelhas. Grigori chegou em sua Niva velha, mas resistente, e ofereceu carona a Alexandra, Valia e Nástia. E o Andrei? Perguntou Alexandra, acomodando-se no banco da frente. Foi com os homens de barco, respondeu Valia, sentando-se atrás com a filha. Levaram as redes. Querem pescar o mu para fazer uma sopa. A estrada sinuosa até a baía levou cerca de 1 hora. Alexandra observava, a sorrelfa, o perfil concentrado de Grigori, lábios apertados, mãos firmes no volante, os músculos dos braços tensionados. No pulso, um relógio de comandante antigo refletia a luz. As marcas do tempo nas roupas, na pele, nos gestos, só o tornavam mais real, mais presente. Olhem, chegamos, anunciou Nástia, apontando para o espelho d'água que surgia após a curva. A baía era exatamente como Valia descrevera. Areia clara ladeada por penhascos altíssimos, cobertos de pinheiros que pareciam brotar diretamente das rochas. O Baikal, ali, tinha um azul tão intenso que mais parecia tinta derramada na água. Já havia gente espalhada pela praia, homens acendendo fogueiras e montando grelhadores, mulheres arrumando mesas dobráveis com comida, crianças correndo para juntar seixos polidos pelas ondas. O dia passou num turbilhão de risadas e movimento. Assaram chachlique, cozinharam a ucha com o peixe recém-pescado, cantaram ao som de um violão desafinado. Alguns, bêbados de coragem, ou de vodka, atiraram-se às águas e saíram gritando, a pele arrepiada. Alexandra, com um vestido leve e os cabelos soltos, sentia-se estranhamente leve, como se tivesse deixado para trás não só os anos, mas também as camadas de cautela que carregava. Quando o sol começou a descer, pintando o céu de laranja e púrpura, os grupos se dispersaram pela praia. Uns jogavam vôlei, outros juntavam lenha para a fogueira da noite. Alexandra encontrou um recanto isolado, um rochedo aquecido pelo dia bem à beira da água, e ficou observando os reflexos dançantes nas ondas. Não estou incomodando. Grigori sentou-se ao seu lado, tirando do bolso da Stormovka um maço de papirós amassado. Importa-se se eu fumar? Claro que não, ela fez espaço, afastando-se um pouco. Engraçado. Nunca vi você fumando. Raramente me permito. Ele acendeu o cigarro com um fósforo, a chama tremeluzindo por um instante. Só em ocasiões especiais. E hoje é uma ocasião especial? Ele sorriu, sem olhar para ela. Com certeza. A primavera chegou de verdade. O Baikal acordou. Fez uma pausa, o cigarro entre os dedos. E estou ao lado de uma mulher bonita. Precisa de mais motivos? Alexandra corou, mas não desviou os olhos. Algo havia mudado entre eles naquele dia, como se tivessem cruzado uma linha invisível. Aquela que separa a amizade do desejo de algo mais. Conte-me sobre você, Shura, pediu ele de repente, fitando o horizonte. Sobre o agora. Sei que é viúva, que trabalhou em Tulum. E o que mais? Ela demorou a responder, organizando os pensamentos. Nunca falará de seu casamento com estranhos, mas Grigori já não era um estranho. Casei-me aos 30, começou baixinho. Com um homem bom, um médico. O Denis. Ele tinha um problema cardíaco congênito. Sabia que não viveria muito. O amava? A pergunta foi direta, sem rodeios, mas sem julgamento. Só curiosidade genuína. Não como nos romances, admitiu. Era mais, como um irmão. Um porto seguro depois de muitas tempestades. Grigori assentiu, soltando a fumaça devagar. E as tempestades? Houve muitas. Algumas, ela esboçou um sorriso sem alegria. Amor de escola, traição, depois uma série de relacionamentos que não davam certo. Como acontece com a maioria. Poucos teriam coragem de se casar com um homem condenado. Não foi coragem, ela sacudiu a cabeça. Foi cansaço. E pena, por que negar? Achava que poderia tornar seus últimos anos menos sombrios. Fechou os olhos, revendo o rosto sereno de Denis no caixão, sem um traço de dor. Tivemos um casamento tranquilo. Sem paixão, sem brigas. Conversávamos muito. Ele adorava ler os clássicos russos em voz alta, especialmente Tchekov. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo as vozes e risadas que vinham da praia. Alguém começou a tocar uma garmocha, sanfona. A vida seguia barulhenta, vibrante, cheia de promessas e decepções. E você, Grigori? Alexandra virou-se para ele. Conte-me sua história. Ele apagou o cigarro na sola da bota e guardou a bituca no bolso, não queria sujar a praia. A minha é mais simples, começou, olhando para a água escura. Casei-me aos 28 com a Marina. Uma moça bonita, cheia de vida de Irkutsk. Conhecemos numa base de turismo onde eu trabalhava no verão. Apaixonei-me como um adolescente. Em um mês, já tinha pedido ela em casamento. Aceitou vir para cá.
No começo até gostava. O romantismo do Baikal, o ar puro, sua voz amoleceu. Depois engravidou. Nasceu Egorka, nosso filho. E foi aí que tudo mudou. Ela levou o Egorka consigo. 1 ano depois, o divórcio foi finalizado. Foi difícil para você? Não guardo rancor. Ele deu de ombros com um sorriso amargo. Cada um tem seu caminho. Ela preferiu a cidade, eu fiquei com o Baikal e a escola. O Egorka vem nas férias, mas fora isso nos vemos pouco. Sinto muita saudade. Algo dentro de Alexandra estremeceu com aquela confissão sincera. Homens raramente falavam de seus sentimentos com tanta abertura, sem afetação. E ela? Está sozinha agora? Não. A Marina arrumou um encanador, um tal de Vlodya, explicou, enquanto pegava um punhado de areia e deixava escorrer entre os dedos. Mas não está dando certo. O Egorka me contou que brigam muito. Ao longe, um grito ecoou. Era André chamando todos para a fogueira principal. O crepúsculo se intensificava e o ar ficava mais fresco com a chegada da noite. Vamos? Alexandra levantou-se, sacudindo o vestido. Espere. Grigori também se ergueu e tirou do bolso um pequeno embrulho envolto em um lenço. Quero mostrar uma coisa. Desdobrou o tecido e em sua palma reluziu um anel de pedra verde escura, polida até brilhar. É nefrita, explicou. Um bracelete da minha avó Ana Baikalova. Na nossa família passa-se de mãe para filha. Mas eu não tenho filha, só o Egorka. Minha mãe faleceu há 5 anos e me deixou isso. É lindo, Alexandra tocou a superfície lisa, imaginando os 200 anos, ou mais, que aquele pedaço de história devia carregar. Minha avó dizia que veio da China com as caravanas de comerciantes, continuou Grigori, observando como a luz do entardecer dançava na pedra. Dizem que protege de males e traz amor puro a quem o usa. Você acredita nessas lendas? Perguntou ela, sorrindo. Acredito na sabedoria da minha avó, respondeu, sério. Ela entendia muito de vida. E de amor também. Estavam tão próximos que Alexandra sentia o calor do corpo dele, o cheiro de fumo e pinheiro que impregnava suas roupas. Nos últimos raios de sol, seus olhos pareciam mais escuros, mais profundos. Vamos para a fogueira, disse Grigori em voz baixa, envolvendo o bracelete de volta no lenço. Senão você vai congelar. O mês de maio trouxe um calor inesperado a Lishvianka. As cerejeiras floresceram, enchendo o ar com um perfume embriagante, e as encostas à beira do lago vestiram-se de verde. Turistas começaram a chegar em ônibus lotados, uns para fotografar o Baikal, outros para provar o omu defumado ou comprar souvenirs de nefrita. No posto médico o trabalho dobrou. Crianças queimadas por fogueiras mal apagadas, idosas com a pressão alta, turistas bêbados torcendo o tornozelo, a rotina não dava trégua. No 1º de maio, Alexandra ficou de plantão até tarde. Stepanovich tinha viajado para uma reunião no distrito, deixando-a no comando. Quando o último paciente saiu e ela trancou a porta, Grigori apareceu no alpendre com uma pequena mochila. Cansada? Perguntou, apoiado no batente. Um pouco. Ela sorriu, esgotada, mas sem conseguir esconder a alegria de vê-lo. O dia foi uma loucura. Então é hora de tomar um ar. Venha comigo. Para onde? Para a praia. Lá não tem ninguém agora. Os turistas estão todos na orla central. E você conhece um lugar especial, onde o pôr do sol é de tirar o fôlego. Caminharam por uma trilha estreita junto à água por uns 20 minutos. O Baikal respirava calma, suas ondas batendo ritmadas nas pedras arredondadas. O ar cheirava a frescor e a uma pitada de fumaça dos acampamentos distantes. É aqui. Grigori parou junto a um pequeno cabo coberto por pinheiros antigos. Veja como o sol incide direto na fenda entre as rochas. Era um espetáculo hipnótico. Um disco dourado imenso afundava lentamente na água, tingindo-a de cobre derretido. As nuvens ardiam em púrpura e ouro, refletidas na superfície tranquila do lago. Que beleza! Suspirou Alexandra, sem conseguir disfarçar a emoção. Grigori estendeu um cobertor sobre as pedras, tirou da mochila um termo e 2 canecas de alumínio. Chá de tomilho e folhas de groselha. Eu mesmo colhi no verão passado. Tomaram o chá em silêncio, observando as últimas labaredas do sol se apagarem no horizonte. Falavam de coisas simples, o trabalho, as crianças, os planos para o verão. Até que, em certo momento, Grigori interrompeu a frase no meio e fitou-a com uma intensidade que a fez estremecer. Shura, não sou bom com palavras bonitas, mas gosto muito de você. Desde o primeiro dia em que a vi, o coração de Alexandra deu um salto. Medo e alegria se entrelaçaram num nó apertado abaixo das costelas. Grigori, não responda agora, ele tocou sua mão com delicadeza. Só queria que soubesse. Não tenho pressa, não exijo nada. Só queria que você soubesse.
A noite caía. As primeiras estrelas piscavam no céu. Ao longe, na orla movimentada, ouvia-se música e risadas. Mas ali, naquele cabo minúsculo, o tempo parecia ter parado. Não lembrava quem tinha se aproximado primeiro. Num instante, seus lábios se encontraram tímidos como se pedissem permissão. Depois, tudo mais desapareceu. As dúvidas, os medos, as cicatrizes do passado. Restaram apenas suas mãos, quentes em seus ombros, seus lábios, macios e lentos, o cheiro de resina e fumo que o envolvia. Quando finalmente se afastaram, Alexandra sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. O que foi? Alarmou-se Grigori. Fiz algo errado? Não, não. Ela negou com a cabeça, sorrindo entre as lágrimas. Só não achava que ainda era capaz de sentir algo assim. Com cuidado, ele enxugou suas faces com o polegar. Sempre há uma segunda chance, Shura. Para todos nós. Alexandra era frágil naquele momento, como o gelo primaveril do Baikal, fino e prestes a rachar. Junho em Lishvianka surpreendera com um calor incomum para a região. O lago, como se tivesse despertado de um longo sono invernal, brincava com ondas suaves na praia. Turistas lotavam a orla, posando para fotos diante da imensidão azul, saboreando o mu defumado, levando para casa souvenirs de nefrita e lascas de cedro. Alexandra já se adaptara ao ritmo do FAP, o posto de assistência médica local. Em 2 meses aprenderá os nomes e as dores de quase todos os moradores. Quem sofria de reumatismo, quem precisava de controle de pressão, quais crianças tinham alergias sazonais. Stepanovich, o médico veterano, cada vez mais a deixava sozinha, viajando para o distrito por assuntos burocráticos. Com você aqui, Petrovna, até me aposentar brincava ao se preparar para mais uma viagem. Fica, a gente precisa de gente como você. Ela sorria evasiva, mas com frequência flagrava-se pensando que não queria voltar para Tulum. Ali às margens do Baikal, a vida ganhará novas cores, um propósito que antes lhe parecia perdido. E acima de tudo, ali estava Grigori. Seus encontros fluíam como as águas profundas do lago, sem pressa, sem declarações ruidosas ou paixões tempestuosas, mas com uma ternura que se aprofundava a cada dia. Caminhavam pela praia ao entardecer, colhiam bagas no bosque, passavam noites na varanda de sua casa, ouvindo o vento nas árvores. O bracelete de nefrita que ele lhe dera nunca deixava seu pulso. Alexandra já se acostumara ao seu peso fresco contra a pele como um amuleto de sorte. Naquele dia, fechou o FAP mais cedo. Não havia pacientes e a papelada poderia ser feita em casa. Decidiu passar na casa de Grigori. Ele prometera mostrar antigos álbuns de família da família. A porta estava destrancada, o que não era estranho em Lishvianka, onde as casas raramente se fechavam durante o dia. Grisha, chamou cruzando a soleira e congelou no lugar. Na sala, sentada à mesa, estava uma mulher desconhecida de cerca de 30 anos. Frágil loira com olhos cinzentos grandes demais para o rosto. Ao seu lado, um menino de 9 anos, de cabelos escuros e traços que lembrava inconfundivelmente Grigori, girava em torno dela. Zdravstvuyte, disse Alexandra, confusa. Grigori está em casa? Perguntou, tentando disfarçar a surpresa. A mulher a mediu com um olhar calculista. Foi buscar material escolar. Deve voltar logo. E você, quem é? Sou Alexandra, enfermeira do FAP, respondeu, hesitante, sem saber como se apresentar. Amiga? Conhecida? Uma colega. A mulher sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi falar de você. Sou Marina. A ex-mulher do Grisha, acrescentou após uma pausa. E este é Egor, nosso filho. O menino assentiu com seriedade, observando a visitante com curiosidade. Papai falou de você. Você faz injeções? Faço, confirmou Alexandra, mecânica, ainda tentando absorver a cena. Por que você está aqui? Perguntou Egor, com a franqueza das crianças. Egor, repreendeu Marina, puxando levemente. Não se pergunta assim. Desculpe, voltou-se para Alexandra. Ele ainda não entende essas coisas. Não tem problema e forçou um sorriso. Eu acho melhor voltar mais tarde. Foi quando a porta se abriu com força, e Grigori entrou carregando um maço de livros. Ao vê-la, imobilizou-se. Seu rosto passou por uma sucessão de emoções. Surpresa, alegria, constrangimento e algo que parecia culpa. Shura, você já está aqui? Colocou os livros sobre a mesa. Ia passar no FAP para avisar. Temos visitas, como vê. Já me apresentei a Marina e ao Egor, disse Alexandra, mantendo a voz firme, embora por dentro tudo se contraísse em um nó apertado. Papai, a gente pode ficar aqui um tempo? A voz aguda de Egor quebrou o silêncio desconfortável. Você prometeu me ensinar a construir uma canoa. Claro, filho, Grigori afagou seus cabelos. Fiquem quanto tempo quiserem.
Marina sorriu e pousou a mão no ombro do ex-marido, com uma intimidade que doeu como uma faca. Obrigada, Grisha. Sabia que poderia contar com você. Alexandra captou aquele gesto, e algo dentro dela se partiu. Acho melhor eu ir, disse, recuando em direção à porta. Não quero atrapalhar o reencontro de família. Shura, espera. Grigori deu um passo em sua direção. Vamos conversar. Não agora, balançou a cabeça. Depois. Saiu para a varanda, inspirando fundo o ar carregado de resina de pinheiro. O coração batia descompassado, como um peixe preso nas redes. Calma, Shura, calma, e repetia para si mesma. Tudo tem uma explicação. E a explicação veio, mas não trouxe alívio. Naquela mesma noite, Grigori apareceu na casa de Valentina, onde Alexandra alugava um quarto. Sentaram-se no banco junto ao portão, olhando para o Baikal que escurecia. Marina ligara na noite anterior, do terminal rodoviário de Irkutsk, contou Grigori, girando nervosamente um maço de papiros entre os dedos. Chorava, dizia que Volodya, seu atual companheiro, a expulsara de casa com Egor, que a agredira na frente do menino, jogando suas coisas pela janela. Não tinham para onde ir. Entendo, respondeu Alexandra, contida. Por que não me avisou? Aconteceu tudo tão rápido. Eu mesmo não esperava que chegassem hoje. Pensei que ficariam com a mãe dela em Irkutsk, que depois decidiram o que fazer. Mas vieram na primeira van da manhã. E agora? Olhou para ele, buscando respostas em seus olhos cansados. Grigori levantou o rosto, marcado pela exaustão. Não sei, Shura. Não posso jogá-los na rua. Egor está tão feliz em estar aqui. E Marina, ela realmente não tem para onde ir. Eu entendo, repetiu Alexandra. E entendia mesmo. Só que entender não tornava nada mais fácil. O clímax chegou em uma tarde quente de junho. Grigori encontrou Alexandra sentada à beira do lago depois do trabalho, observando o pôr do sol. Por alguns minutos ficaram em silêncio, acompanhando o sol afundar nas águas geladas do Baikal. Foi ele quem quebrou o silêncio, os olhos fixos no horizonte distante. Não sei o que fazer, Shura. Sua voz soou pesada, como se as palavras custassem a sair. Marina diz que mudou. Que aquele incidente com Volodya abriu seus olhos, mostrou como ela estava errada ao nos abandonar. Pede para começarmos tudo de novo. Alexandra virou-se lentamente para encará-lo, as mãos apertando a pedra fria sob ela. E você? Perguntou, forçando a voz a permanecer firme. O que você quer? Grigori demorou a responder. Quando fez, foi com um suspiro que parecia carregar o peso de todas as suas indecisões. Quero que Egor seja feliz, e ele é feliz quando você e Marina estão juntos, completou ela, sentindo a amargura subir pela garganta como a maré. E o seu felicidade, Grigori? Onde ela cabe nisso? Ele calou-se. Não havia resposta pronta, nem desculpas que bastassem. Alexandra então se virou de frente para ele, os olhos fitando seus com uma intensidade que o fez recuar um passo. Você simplesmente não sabe tomar decisões, disse, e cada palavra era como uma faca afiada cortando o ar entre eles. Prefere deixar a vida levar, como se isso fosse justiça. Mas não é, não é? Ele repetiu, a testa franzida como se a ideia o surpreendesse. Não, confirmou ela, e agora não havia como disfarçar a dor na voz. Você deixou sua ex-mulher entrar na nossa casa sem sequer me consultar. Agora ela toma conta de tudo, e você não tem coragem de impor limites. Flerta com você, e você finge não ver. Seu filho pede para vocês ficarem juntos, e você não explica a ele que isso é impossível, porque tem medo de decepcioná-lo. Grigori abriu a boca para responder, mas Alexandra já estava de pé, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Eu já passei por isso, continuou, a voz trêmula, mas firme. Vi relacionamentos se despedaçarem contra a fraqueza alheia. E não quero repetir. Você está falando do Máxima? Ele perguntou baixo como se temesse a resposta. É diferente, ela balançou a cabeça. Mas a essência é a mesma, a incapacidade de escolher e manter essa escolha. Com um gesto brusco tirou do pulso a pulseira de nefrita, verde escura polida pelo tempo, e estendeu-a para ele. Pegue. Deve pertencer à mulher que fizer parte da sua família. E pelo jeito, não sou eu. Grigori não aceitou a pulseira. Recuou outro passo, como se ela queimasse. Não faça isso, Shura. Me dê tempo para entender tudo. Eu te dei tempo, respondeu ela, colocando a pulseira sobre a pedra entre eles. Amor não é só sentimento. É escolha. E você não escolheu. A pulseira ficou ali imóvel, como um ponto final entre eles. Vou embora, anunciou. Amanhã. Valentina explodiu de raiva quando soube. Sua irmã, sempre tão sensata, estava desistindo? As mãos voaram ao ar em um gesto dramático. Dessa arruaceira urbana você está cedendo? Esbravejou.
Ela vai embora de novo em um mês, só vai a esgotar o Grigori. Você não vai lutar por ele? Não vou lutar por um homem que não sabe pelo que ele próprio luta, Alexandra respondeu, cansada, enquanto dobrava suas poucas roupas na mala. Se Grigori não consegue entender seus próprios sentimentos, não há espaço para mim aqui. É só o jeito dele, mole, complacente. Valentina insistiu, soltarando uma palavrão que raras vezes usava na frente dos outros. Você tem que brigar. Não, vai. Alexandra fechou a mala com um clique seco. Uma batalha por um homem indeciso é uma causa perdida. Mesmo que você ganhe, sempre sobra um gosto amargo. Na manhã seguinte, ela passou pelo posto médico para se despedir de Stepanis e passar as últimas anotações. O velho enfermeiro franziu o senho, mas não discutiu. Era claro que a decisão estava tomada. Ontem comprei a passagem, disse Alexandra, enquanto organizava os papéis sobre a mesa. Autocarro noturno para Toulon com escala em Irkutsk. Chego em casa antes da meia-noite. Stepanis evitou seus olhos, brincando com o estetoscópio entre os dedos. E do Grigori, você se despediu? Não, ela balançou a cabeça. Não vejo sentido em reabrir feridas. Mas o destino tinha outros planos. Quando Alexandra voltou para a casa de Valentina, Grigori a esperava no alpendre. Seu rosto estava abatido, os olhos vermelhos como se não tivesse dormido. Uma mala repousava aos seus pés. Você vai embora? Perguntou ele, olhando para a bolsa que ela carregava. Sim, o autocarro sai às 7. Grigori deu um passo à frente, a voz rouca. Shura, escute. Falei com Marina. Expliquei que não há futuro para nós, que amo outra mulher. Alexandra sentiu o coração bater descompassado, mas manteve o rosto impassível. E ela? Chorou. Disse que eu estava destruindo a vida dela e do Egor. Ele passou uma mão pelo rosto, como se pudesse apagar o cansaço. Mas depois se acalmou. Prometi ajudá-la com um lugar em Irkutsk com dinheiro. E com Egor combinamos. Ele virá me visitar em todas as férias, nos fins de semana, quando quiser. Fico feliz que tenham resolvido, disse Alexandra, embora suas mãos tremessem levemente. Feliz? Ele repetiu, aproximando-se. Shura, não vá. Segurou suas mãos, os dedos quentes e ásperos contra a pele dela. Me perdoe. Eu deveria ter colocado tudo em seus devidos lugares desde o início. Não deveria ter deixado Marina ter esperanças, nem permitido que você duvidasse de mim. Ela viu a sinceridade em seus olhos, sentiu o calor de suas mãos, mas algo dentro dela, algo frágil e essencial, já havia se partido. Preciso de tempo, Grigori murmurou. Tudo aconteceu tão rápido, a mudança para cá, o trabalho, nós dois. E agora isso. Preciso respirar. Longe de tudo. Vou esperar, ele disse simples. O tempo que for necessário. Não prometo que voltarei, advertiu ela com uma honestidade que doía. Sei, ele assentiu. Mas vou esperar mesmo assim. Ficaram ali no alpendre olhando um para o outro, e entre eles parecia estender-se um fio invisível, resistente como nefrita milenar, mas tão frágil quanto. Um fio que poderia uni-los para sempre ou romper-se a qualquer momento. Vou levar você até o ponto de autocarro, ofereceu Grigori. Não, ela balançou a cabeça. Assim será mais fácil. Para os dois. Ele entendeu. Com cuidado passou a palma da mão pela bochecha dela, como se quisesse memorizar cada traço, cada linha. Depois virou-se e foi embora, as costas largas e familiares desaparecendo pela estrada. Alexandra o observou até não poder mais vê-lo, e as lágrimas escorreram silenciosas, suaves como as ondas do Baikal em um dia sem vento. O último dia em Lishvianka amanheceu com o murmúrio das ondas e os gritos agudos das gaivotas. Alexandra acordou cedo, quando os primeiros raios de sol mal tocavam a superfície do lago. Ficou deitada por alguns minutos, ouvindo os sons da casa despertar. O rangido da tábua do chão sob os passos pesados de Andrei, o tilintar da louça na cozinha enquanto Valentina preparava o café da manhã, o bater da porta quando Nasta saiu correndo para alimentar os coelhos no quintal. Última manhã, pensou com uma pontada inesperada de saudade. Em poucos meses havia se acostumado ao ritmo lento da vida na vila, ao cheiro de resina e peixe, ao ar puro cortado pelo aroma dos pinheiros. Acostumara-se a acordar com os gritos das gaivotas e adormecer ao som das ondas. Ao resmungar bondoso de Stepanis, ao badalar dos sinos nas mãos dos turistas, ao rangido da escada de madeira sob seus pés, e a Grigori. Levantou-se com determinação. Não adiantava torturar-se com o que poderia ter sido. A vida havia disposto as peças no tabuleiro, ele escolhera a família, ela, a solidão. Assim era mais simples, mais tranquilo, menos decepcionante. Não levou muito tempo para arrumar suas coisas. Poucas roupas, alguns pertences.
Quando terminou, foi para a cozinha, onde Valentina mexia nas panelas e Nastya, de volta do quintal, devorava panquecas com geleia. Já arrumou tudo? Perguntou Vaia sem se virar. Sua voz era contida. A discussão da noite anterior ainda pairava entre elas como uma névoa espessa. Sim. Não era muito, respondeu Alexandra, servindo-se de chá da chaleira redonda. Nastya levantou os olhos, sérios demais para uma criança. Tia Shura, a senhora mesmo vai embora? Perguntou. Para sempre? Para sempre, Nastyenka confirmou, afagando os cabelos da sobrinha. Está na hora de voltar para a vovó Raia. Ela deve estar com saudades. E o Grigori Andreevich? Insistiu a menina, ignorando o olhar reprovador da mãe. Ele também vai sentir saudades. Alexandra sorriu, embora o sorriso não chegasse aos olhos. O Grigori Andreevich tem sua família, respondeu suave. Um filho, o Egor, que é tão curioso quanto você. Franco como uma seta, completou Nastyenka teimosa, cruzando os braços sobre o peito. A Marina não é esposa dele. Eles se separaram. Meu pai contou. Valentina puxou a filha pelo braço com um gesto brusco. Chega, Nastya. Termina de comer e vai para o quarto fazer a lição. Última semana antes das férias, e você ainda deve notas em álgebra. A menina obedeceu, mas não sem antes lançar um último olhar magoado para a tia. Quando a porta do quarto se fechou, Valentina sentou-se à frente da irmã, suspirando. Desculpa por ela. Crianças falam o que pensam sem filtro. Não se preocupe, Alexandra tomou um gole de chá, como se a conversa não a tivesse atingido. Ela tem razão, de certo modo. Mas a vida não é tão simples assim. Ou talvez seja mais simples do que a gente imagina, Valentina a observou com atenção. Não precisa complicar tudo. Grigori te ama. Você ama ele. O que mais há para pensar? Vaia, Alexandra esfregou a testa, cansada. Nós combinamos não reabrir essa discussão. A decisão está tomada. Meu ônibus sai às 7. Amanhã de manhã estarei em Tulum. Ela se levantou, pegou a xícara para levá-la à pia, quando um bater na porta, seco, imperioso, acortou o silêncio. Quem será que nos traz tão cedo? Resmungou Valentina, dirigindo-se à entrada. Na soleira estava uma senhora de uns 70 anos, miúda e esguia, com o nariz afiado como bico de pássaro e olhos vivos como contas de vidro. Era Babá Klava, vizinha de Grigori, conhecida no vilarejo por sua língua afiada e por saber de tudo antes de todos. Valiúcha, minha querida, não teria um pouquinho de leite para emprestar? Arrastou as palavras, mas seus olhos já escaneavam a cozinha, até pousarem em Alexandra. Ah, mas você está de partida? Exclamou, como se a descoberta a surpreendesse. Vai embora? Hoje à noite, tia Klava, Valentina suspirou, tirando do refrigerador um pote de leite. Vou para Tulum visitar minha mãe. E faz muito bem, a velha aprovou, adentrando a cozinha sem ser convidada. O que há para fazer aqui? Umidade e barulho de turistas. Na cidade, pelo menos, há mais sossego. Ela se acomodou na ponta de uma cadeira, colocando o pote à frente como se fosse um troféu. Só lamento pelo Grigori, continuou fixando Alexandra com um olhar penetrante. Homem bom, trabalhador. E agora ela volta, querendo tudo pronto. Tia Klava. Valentina franziu o senho. Sem fofocas. Isso é assunto de família. Que família? A velha levantou as mãos, teatral. Eles se separaram há 2 anos. E agora ela quer se enfiar de volta, mas pelo lado errado da porta. Alexandra sentiu um nó se formar no estômago. Havia algo no tom de Babá Klava, uma certeza velada, que a fez largar a xícara e prestar atenção. Do que está falando? Perguntou, forçando a voz a soar indiferente. A velha inclinou-se para a frente, baixando a voz a um sussurro dramático. Estive visitando minha sobrinha em Irkutsk há 2 semanas. Na estação de ônibus, esperando meu transporte. Quem vejo saindo da consulta médica? A Marinka. Fez uma pausa, como se saboreasse o efeito. Aquela clínica na rua Lenin. Reconheci na hora, mesmo com o lenço na cabeça escondendo o rosto. Talvez fosse só uma consulta de rotina, Valentina encolheu os ombros. Mulheres têm 1000 problemas de saúde. Há problemas, Babá Klava apertou os lábios. Esse problema já tem pelo menos 3 meses. Conheço a família Bayalov como a palma da minha mão. Todos têm os mesmos olhos puxados, aquele nariz com corcova. Minha avó era parteira, me ensinou a reconhecer uma gravidez só de olhar. E ela não está grávida dele, isso eu garanto. É desse tal Vorka da cidade, esse lobo. Alexandra sentiu o sangue gelar. As mãos ficaram frias, e um zumbido tomou conta de sua cabeça. Como tem certeza? Conseguiu perguntar, mantendo a calma com esforço. Faça as contas, minha filha, a velha dobrou os dedos ossudos. Quando eles se separaram? Em maio, há 2 anos. Grigori mal põe os pés na cidade desde então.
Só por trabalho algum seminário. E agora, do nada, ela aparece aqui há 2 semanas, choramingando que quer voltar, que se arrependeu. Mas com 3 meses de barriga? Não, minha querida. Isso não é amor, é desespero. Abanou a cabeça. Esse vorca a botou para fora. Aí ela resolveu empurrar a criança goela abaixo do Grigori, que é homem de palavra. Sabe que ele não vai abandonar um filho, mesmo que não seja seu. O silêncio que se instalou na cozinha era denso. Valentina coçava a têmpora, digerindo as palavras. Alexandra olhava pela janela para o espelho d'água do Baikal, enquanto os pensamentos se atropelavam. Por que nos contar isso? Perguntou por fim, virando-se para a velha. Babá Clava piscou, como se a pergunta fosse óbvia. Porque é uma trapaça, ué. O Grigori acha que ela voltou por amor, mas é só porque não tem para onde ir. Esse tal Vovka não quer saber de ser pai. Então ela inventou essa de reconciliação, sabendo que ele é homem de consciência. Não vai deixar uma criança na mão. Valentina acompanhou a vizinha até a porta, entregando-lhe o pote de leite. Quando a porta se fechou, ela se virou para a irmã. Bom, essa foi uma reviravolta. Cruzou os braços. Acha que é verdade? Alexandra permaneceu em silêncio, os dedos tamborilando no parapeito da janela. Se Babá Clava estivesse certa, Marina estava prestes a cometer a pior das traições, fazer Grigori assumir um filho que não era seu. Mas e se fosse tudo invenção? A velha era famosa por exageros e mexericos. Não sei, Vaia respondeu por fim, a voz rouca. E não sei se isso é problema meu. Como não é? Valentina explodiu. Grigori te ama. Você o ama. E essa proxeneta quer prendê-lo com uma mentira nojenta. Tem que contar para ele. E se estiver errada? Alexandra fechou os olhos. Vou parecer uma mulher amargurada tentando difamar a ex-mulher por ciúme. Mas se for verdade, suspirou. Será que posso ficar quieta, sabendo que ele está sendo enganado? Era uma escolha impossível. Partir em silêncio, começar uma nova vida ou interferir, arriscando-se a parecer mesquinha e rancorosa. Vou ligar para a mamãe, decidiu por fim. Preciso de um conselho. Raíssa Petrovna ouviu a filha em silêncio sem interrompê-la. O chiado da linha não abafava a firmeza em sua voz. Shura, você me conhece. Não sou de meter o bedelho na vida dos outros. Mas isso é diferente. Fez uma pausa. Se essa mulher está mesmo grávida de outro e quer fazer Grigori de bobo, é uma covardia. E covardia, minha filha, sempre será covardia, não importa quem a cometa. Mas e se eu estiver enganada? Alexandra pressionou a testa contra o vidro frio da janela. E se for só fofoca da Babá Clava? Não insista, não force nada, a mãe respondeu ponderada. Apenas diga o que ouviu. Deixe que ele mesmo decida se quer investigar. Um homem ou não é um homem? A verdade, por dura que seja, é sempre melhor que uma vida de mentiras. E se eu só quiser ele de volta? Alexandra sussurrou. E se for o meu ciúme falando? Filha, a voz de Raíssa Petrovna ficou mais baixa. Melhor uma verdade que doa hoje do que anos vivendo uma farsa. Para você, para ele, para todos. O que viria depois, só Deus sabia. A escola de Lisvianka era pequena, um prédio de madeira de um único andar, com janelas largas e um pátio onde as crianças brincavam nos intervalos. Naquela tarde, próxima ao fim do ano letivo, o lugar estava quase deserto. A maioria das turmas já havia encerrado as aulas, só os formandos permaneciam, se preparando para os exames finais. Alexandra encontrou Grigori no laboratório de tecnologia. Ele estava em cima de uma escada, retirando painéis com trabalhos de alunos da parede. A luz do sol, filtrando-se pela janela empoeirada, criava um feixe dourado onde dançavam partículas de poeira. Shura! Ele se virou surpreso, e um sorriso iluminou seu rosto. Ele se virou ao som dos passos dela, descendo da escada com cuidado. Não esperava vê-la ali. Precisamos conversar, disse Alexandra, fechando a porta atrás de si com um clique suave. É importante. Sentaram-se a um dos bancos de trabalho do laboratório. Grigori parecia exausto. Olheiras profundas marcavam seu rosto, como se a noite anterior tivesse sido de vigília. Estou ouvindo, disse ele, fixando nela um olhar atento, sem vestígios do sorriso de antes. Alexandra inspirou fundo, organizando as palavras na mente. Como dizer o que precisava sem soar vingativa ou possessiva? Grigori começou com cautela, hoje descobri algo. É sobre Marina. Não sei se é verdade, mas achei que você devia saber. Em poucas frases, reproduziu a conversa com Babushka Clava, tentando se ater aos fatos, sem interpretações. Os maxilares de Grigori se contraíram, traindo atenção, mas ele permaneceu em silêncio. Entende, finalizou Alexandra, não estou afirmando que seja verdade. A velhinha pode ter se enganado ou exagerado.
Mas se houver um grão de verdade nisso. É por isso que veio, interrompeu ele, olhando para o lado, como se as palavras doessem. Pensa que vou voltar para você se descobrir que Marina me engana? A pergunta foi como um tapa. Alexandra estremeceu, magoada. Será que ele havia tão mesquinho assim? Não, respondeu, balançando a cabeça para conter a indignação. Vim porque você merece saber a verdade, seja ela qual for, porque não quero que manipulem sua bondade. Hesitou, mas forçou-se a completar, e porque ainda me importo com você mesmo depois de tudo. Algo mudou em seu olhar. A desconfiança deu lugar a um arrependimento mudo. Desculpe, murmurou ele. Não foi justo da minha parte. Depois, com voz rouca, obrigado por ter vindo. O que vai fazer agora? Grigório esfregou o queixo, onde uma barba por fazer escurecia a pele. Vou falar com ela diretamente. Tenho o direito de saber. Alexandra pediu baixinho. Não diga que fui eu. Invente que ouviu rumores na vila. Ele assentiu, então ergueu os olhos para ela, como se quisesse gravar aquele momento. Mesmo assim, você vai embora hoje. Sim, confirmou Alexandra, levantando-se. O ônibus sai às 7. Trocaram um último olhar, longo, carregado de coisas não ditas, ternura, dor, incompreensão, um fio de esperança. Adeus, Grigório, sussurrou ela, dirigindo-se à porta. Dusfidania, Shura, respondeu ele, enfatizando a primeira palavra. Não, adeus. Naquele dia, o Baikal estava incomumente calmo. Nem ondas, nem ondulações. Uma superfície lisa como espelho, refletindo o céu e as nuvens. Alexandra caminhava pela margem, os seixos estalando sob seus pés, gaivotas girando acima. Tinha feito tudo o que podia. Agora a decisão era de Grigório. Valentina a recebeu na porta de casa com olhos brilhantes de expectativa. E aí? Contou? Alexandra resumiu, ele vai conversar com ela. E eu vou embora mesmo assim. Mas e se eles se entendem e tudo se ajeita? Insistiu a irmã, incrédula. Vaia, não posso construir uma vida baseada em si. Preciso de certeza. Se Grigório decidir algo, sabe onde me encontrar. Faltavam poucas horas para a partida. Alexandra arrumou as últimas coisas, escreveu um bilhete de agradecimento a Stepanovich, ligou para a mãe avisando da chegada. O tempo arrastava-se, lento como melado. 2 horas antes do ônibus, bateram à porta. Seu coração deu um salto, mas era apenas Nasha voltando da escola. Tia Shura, disse a menina, entregando-lhe um embrulho pequeno. É para você levar de lembrança. Dentro, um pingente de nefrita escura, esculpido em forma de coração, pendurado a um cordão. De onde veio isso? Perguntou Alexandra, comovida. Grigório Andreevich pediu para eu dar a você, respondeu Nasha, corando. Disse que fez ele mesmo. Tem uma oficina na escola, ensina as crianças a talhar pedra. Alexandra apertou o pingente contra a palma. A nefrita estava morna, como se guardasse o calor das mãos de Grigório. Enquanto isso, Marina lavava a louça quando Grigório entrou em casa. Do lado de fora brincavam Egor e os meninos da vizinhança, seus gritos alegres ecoavam pelo quintal. Precisamos conversar, disse ele, fechando a porta com firmeza. Sem rodeios. Ela se virou, enxugando as mãos no pano. Aconteceu algo? Você, está doente? Está grávida? Perguntou ele diretamente, fitando-a nos olhos. Marina empalideceu. Os dedos que torciam o pano paralisaram. Quem te contou? Responda, sim ou não. Seu tom não deixava espaço para mentiras. É verdade, admitiu ela, baixando a cabeça. Mas... E o filho não é meu, concluiu Grigório, a voz cortante como gelo. Quem é o pai? Marina afundou na cadeira, como se as pernas a tivessem abandonado. Grigório, me deixe explicar. E então, entre soluços e frases truncadas, contou tudo. Como conhecera Vladimir, como ele a cortejara, prometendo casamento. Como, ao engravidar, ele a expulsara, acusando-a de armadilha. Como, sem ter para onde ir, a mãe a rejeitava. As amigas tinham suas próprias famílias. Ela voltará pensando. Talvez a gente se reconcilie, e depois eu conto. E eu, disse Grigório amargo, era só a solução fácil. O porto seguro. Não queria te enganar, choramingou Marina. Só pensei, você é bom, não me expulsaria. E é justamente isso, Marina, respondeu ele, cansado. Sempre busca o caminho mais fácil. Sempre pensa só em si. Em quem mais eu deveria pensar? Explodiu ela com um brilho de raiva nos olhos. Em você? Na sua enfermeira? Sou mãe, tenho um filho e agora outro a caminho. Preciso cuidar deles. E eu? Grigório perguntou baixo. Eu sou só um jeito de resolver seus problemas? Um plano B? Marina chorou alto, cobrindo o rosto com as mãos. Ele a observou, sentindo apenas uma pena distanciada, quase impessoal. Como pude amar essa mulher? Pensou.
Como sonhei em construir uma vida com ela. Quando os soluços arrefeceram, Grigori falou firme: vou ajudar com dinheiro, com um lugar para morar, mas não vamos viver juntos. E Egor? Ela perguntou, levantando o rosto molhado. Ele fica tão feliz em nos ver juntos. Egor pode ficar comigo se quiser, respondeu Grigori. Ou com você. Ou alternar. Mas nós, Marina, não somos uma família. Nunca fomos. Por causa dela, acusou Marina, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Ele negou com a cabeça. Por causa de você. De mim. Porque o que tínhamos acabou há muito tempo. E hoje entendi que não posso confiar em quem me usa como moeda de troca. Fez uma pausa. Muito menos amar. Marina baixou a cabeça, os ombros caídos. E agora? Fiquem aqui até eu arrumar um apartamento para vocês em Irkutsk. Ajudo com despesas com médicos. Como pai de Egor, não vou abandoná-los. Levantou-se da mesa. Mas não vou mais mentir para mim mesmo. Marina sentiu derrotada. Nos olhos úmidos, algo como respeito surgiu fugaz. Sabe, Grigori, você mudou. Antes teria perdoado, aceitado tudo. Agora está tão decidido. Ele esboçou um sorriso irônico. Talvez tenha amadurecido. Ou só aprendi o que é amar de verdade. Saiu para o quintal, onde as crianças brincavam, e inspirou fundo o ar fresco do Baikal. O ar puro do Baikal enchia seus pulmões, mas não conseguia dissipar a tensão que apertava seu peito. À frente, aguardava uma conversa com o filho, difícil, dolorosa, mas necessária. Porque a verdade, mesmo amarga, sempre era melhor que a doce mentira. E lá no fundo, em algum canto do coração, ainda tremulava uma esperança. Talvez não fosse tarde. Talvez ainda desse tempo de alcançá-la. O crepúsculo descia sobre Lishvianka devagar, como um pescador experiente que lança suas redes com paciência. As sombras envolviam o vilarejo, as primeiras luzes dos postes acendiam-se, e o Baikal escurecia, transformando-se de um azul radiante em um espelho escuro que refletia o céu do entardecer. Grigori permanecia à beira da água, atirando distraidamente seixinhos na superfície. A conversa com Marina e com Egor havia sugarado todas as suas forças. O menino chorara, sem entender por que os pais não ficariam mais juntos. Marina arrumava as malas em silêncio, evitando olhá-lo nos olhos, enquanto ele sentia um vazio estranho, e ao mesmo tempo, um alívio, como se tivesse finalmente se livrado de um fardo insuportável. Uma única ideia martelava em sua cabeça sem lhe dar trégua: encontrar Alexandra. Chegar a tempo antes que ela partisse. Explicar tudo. Recuperá-la. O celular tocou. Na tela piscava o nome de Valentina. Alô? Respondeu, a voz áspera. Grisha, onde você está? A voz de Valia soava aflita. Na beira do cais. Por quê? A Shura está indo embora. Agora mesmo está se arrumando para pegar o ônibus. Que ônibus? O das 19h30 para Irkutsk. Grigori olhou para o relógio, 19h10. Dá tempo, cortou, desligando antes que ela pudesse responder. Correu de volta para casa sem sentir as pernas, e rompeu pela porta da cozinha, agarrou as chaves da Niva, hesitou por um instante e voltou ao quarto para pegar o estojo do bandoneon. Egor olhava para o pai com surpresa, mas não fez perguntas, como se entendesse tudo sem palavras. Volto já, filho. Grigori passou a mão pelos cabelos desgrenhados do menino. Fica com a mamãe? Claro, papai, respondeu Egor, sério. Como você sabe que é pela tia Shura? Grigori sorriu, intrigado. O garoto deu de ombros. Você sempre fica com esse olhar quando fala dela. Igual ao do tio Fedia olhando para a tia Nina no primeiro episódio de Provastino. Grigori riu, pela primeira vez naquele dia tão pesado. A verdade saindo da boca de uma criança soava tão simples, tão óbvia. A estação rodoviária de Lishvianka não passava de um pequeno espaço em frente a uma mercearia, onde os ônibus intermunicipais faziam parada. Não havia prédio, apenas um abrigo contra a chuva, um quadro de horários pregado em um poste e um banco de madeira para os passageiros. Quando a Niva de Grigori arrancou em direção à plataforma, levantando uma nuvem de poeira, o ônibus para Irkutsk já estava ligado, com o motor ronronando. O motorista verificava os bilhetes na porta, enquanto os passageiros subiam um a um. Grigori saltou do carro, agarrou o bandoneon e olhou ao redor. Alexandra estava no final da fila com uma grande bolsa nas mãos. Ao vê-lo, congelou. Em seu rosto desfilou uma sucessão de emoções: surpresa, esperança, incerteza. Shura! Chamou Grigori, correndo em sua direção. Espere! O motorista, um homem de bigodes espessos e idade madura, franziu o senho para o intruso. Cidadão, estamos no embarque. Não atrapalhe. Só um minuto. Grigori virou-se para ele. Me dê 5 minutos. Por favor. Havia algo em seu tom que fez o homem amolecer.
5 minutos. Nada mais. Tenho horário a cumprir. Os passageiros já acomodados nos assentos pressionaram os rostos contra os vidros curiosos. 2 senhoras idosas sentadas no banco do abrigo também se calaram, antecipando o espetáculo. Grigori aproximou-se de Alexandra e tomou sua mão com cuidado. Ela não a retirou. Não vá embora, pediu. Grisha, nós já conversamos sobre tudo, respondeu ela, baixinho. Não posso deixar assim. Espere. Ele afastou delicadamente a bolsa dela e continuou. Deixe-me dizer. Não me importo que seja aqui, na frente de todos. Virou-se para o ônibus, para o motorista, para as senhoras no banco. Eu amo esta mulher, desde o primeiro dia em que a vi, e não soube provar isso a ela. Perdi-me quando chegou a hora de escolher, mas agora é diferente. Marina, minha ex-mulher, confessou tudo. Ela me enganava, queria me usar. Apergou a mão de Alexandra com mais força. Mas Shura veio. Abriu meus olhos. Poderia ter ficado quieta, ter ido embora, ter me deixado na ignorância. Mas não fez isso. Os passageiros no ônibus murmuraram entre si. As senhoras no banco trocaram olhares. Grigori, como se não percebesse ninguém ao redor, continuou. Estou livre agora. Livre do passado, das dúvidas. E posso finalmente dizer o que deveria ter dito há muito tempo. Fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos dela. Eu a escolho, Shura. Só você. E se você entrar neste ônibus agora, eu irei atrás. Até a lua, até Moscou, até o fim do mundo. Alexandra permaneceu em silêncio, mas seus olhos, cinzentos como as ondas do Baikal em dias nublados, encheram-se de lágrimas. Não acredita? Grigori sorriu. Então escute. Abriu o estojo, retirou o bandoneon, aquele mesmo, com botões de madreperola, no qual tocará na noite em que se conheceram. Sacudiu o instrumento, passou os dedos pelas teclas, testando o som. E então começou a música, ampla, generosa como o próprio Baikal. Vdol Popiterkoi. Potverskoyanskoy ecoou sobre a estação silenciosa, refletiu-se na superfície do lago e voltou, preenchendo o ar com a beleza melancólica de uma canção russa. Grigori tocava sem tirar os olhos de Alexandra, e depois começou a cantar, com sua voz grave e aveludada, colocando em cada palavra toda a sua alma. Ek, Vdol Popiterkoi, Potverskoyanskoy. Danalikonkone, S. Bobensami. O motorista, esquecendo-se do horário, encostou-se no ônibus, hipnotizado. Os passageiros emudeceram. As senhoras no banco enxugavam lágrimas com as pontas dos chales. Alexandra olhava para Grigori e não via apenas um homem tocando bandoneon. Via seu destino, seu futuro, sua segunda chance. Quando os últimos acordes se dissiparam, fez-se um silêncio frágil, vibrante como o primeiro gelo no Baikal. Depois vieram os aplausos. Primeiro tímidos, depois mais convictos. Aplaudiam os passageiros no ônibus, o motorista, as senhoras no banco, transeuntes atraídos pela música. E então, moça? O que está esperando? Gritou alguém de dentro do ônibus. Uma serenata dessas e nenhuma reação? Alexandra parecia sair de um transe. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas um sorriso largo, feliz, transformava seus traços. Shura, Grigori guardou o bandoneon no estojo. O que diz? Digo que você é louco, riu ela entre lágrimas. E que eu também devo ser porque não consigo ir embora. Não consigo deixar você, este vilarejo, o Baikal. Não consigo começar tudo de novo sem você. Ele deu um passo à frente, abraçou-a com força, com ternura. Seus lábios se encontraram em um beijo longo, sofrido, conquistado. Os aplausos aumentaram. Alguém assobiou, outro gritou Gorkó, como em um casamento. O motorista tossiu, escondendo um sorriso por trás dos bigodes. Bom, moça, vai ou fica? Perguntou, fingindo impaciência. Alexandra olhou para Grigori, depois para o ônibus, e novamente para ele. Fico. Para sempre. Eles voltaram para o vilarejo na niva de Grigori. Ele dirigia com uma mão, a outra repousando sobre os joelhos dela. Abaixo, o Baikal murmurava suavemente. Acima, as estrelas acendiam-se uma a uma no céu escurecido. E agora? Perguntou Alexandra, observando seu perfil na penumbra. Tudo vai ficar bem, respondeu ele, simples. Marina partiria com Egor para Irkutsk, onde ficaria com a irmã até o nascimento do bebê. Ele os ajudaria com moradia, com dinheiro. Depois, ela decidiria o que fazer. Egor poderia viver com ele, com ela ou alternar. O importante era que o menino estivesse feliz. E nós? Ela insistiu, com um brilho malicioso nos olhos. Nós ficaremos juntos. Grigori virou-se para ela, sorrindo. Se você quiser, é claro. Com o que exatamente? Ela estreitou os olhos, provocante. Contudo, ele riu. Com a vida em Lishvianka, com a bagunça do Egor, com meu bandoneon tocando sem parar. Às noites, ao som do bandoneon. Casamento?
Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Isso é uma proposta? A mais nada romântica da história. Sim, ele confirmou com um aceno de cabeça, friando suavemente na curva. Mas é sincera. Eu te amo, Shura, e quero que você seja minha esposa. Ela ficou em silêncio, olhando pela janela para a superfície escura do Baikal. Depois virou-se para ele. Sabe, quase cometi o maior erro da minha vida. Quase fugi do meu próprio felicidade. Isso quer dizer, sim? Isso quer dizer que temos muito a conversar, respondeu ela com sensatez. Onde vamos morar? Como fica com meu trabalho, com o seu, com Egor? Shura. Ele parou o carro e se virou para ela. Sim ou não? Ela riu leve, livre, de um jeito que não ria há muito tempo. Sim, claro que sim. Fevereiro de 2025, 8 meses depois. Raíssa Petrovna examinava as mesas postas no salão do clube local com um olhar crítico. Os saladas frios já estão na geladeira, senão vão derreter antes da hora. Mãe, está tudo certo. Valentina ajustava as toalhas. O que é frio fica no frio, o quente nos termos. Não se preocupe tanto. Como não me preocupar? Resmungou Raíssa Petrovna. A filha mais nova está se casando, e ainda por cima assim, a 40 quilômetros da civilização, numa aldeia à beira do Baikal. Mas em sua voz não havia descontentamento, apenas cuidado e um orgulho discreto. Depois da morte do marido, ela vivia sozinha em Tulum, e o convite da filha e do futuro genro para se mudar para Lishvianka aceitou com alegria. Agora morava na casa grande deles, ajudava nas tarefas domésticas, mimava Egor, que rapidamente se apegou à nova baba-raia. E onde está a noiva? Raíssa Petrovna olhou ao redor. Não fugiu, não. Anastasia ajudava com o vestido, explicou Valentina, apontando para um pequeno cômodo atrás do palco. Não se preocupe, tudo está saindo como planejado. Nesse momento, a porta se abriu e Grigori entrou no salão, vestido em um terno azul escuro novo, com o bandoneon decorado nas mãos. Atrás dele, em fila, vinham os músicos de seu círculo, uns com balalaika, outros com dombra. Então, prontos para receber a noiva? Ele piscou para Raíssa Petrovna. Ai, Grisha! Ela bateu as mãos. Como você está feliz? É assim que deve ser num casamento, respondeu ele, sério. Músicos, ocupem seus lugares. Minha futura esposa está prestes a entrar. Tocai a marcha nupcial. A cerimônia oficial no cartório da vila havia sido de manhã, simples, só para os mais íntimos. À noite, porém, o clube lotou. O povoado inteiro veio para parabenizar os noivos, dançar na festa e ouvir o famoso conjunto Baikal. A porta atrás do palco se abriu, e Alexandra apareceu em um vestido branco simples, mas elegante, com um buquê de flores silvestres nas mãos. Os cabelos que haviam crescido nos últimos meses estavam presos em um coque alto, adornado com um galho de jasminho. No pulso brilhava a pulseira de nefrita conhecida, no pescoço, um pequeno pingente de nefrita em forma de coração. Os músicos atacaram a marcha, os convidados aplaudiram. Grigori avançou ao encontro da esposa, tomou sua mão, beijou-a na face eterno, como se ainda não acreditasse na própria felicidade. Então, ainda não desistiu? Sussurrou, inclinando-se para seu ouvido. Nem um pouco, ela sorriu, apertando sua mão. E você? Eu? Ele riu. Sonhei com uma esposa assim a vida toda. Esperta, linda, que sabe fazer de tudo. Stepanovich ainda não acredita que você aceitou ser enfermeira-chefe no hospital de Irkutsk. Não foi difícil. Ela deu de ombros. Experiência, formação. E a cidade fica a só 1 hora de distância. Mesmo assim, ele balançou a cabeça. Você abriu mão de muita coisa por mim. Vendeu o apartamento em Irkutsk, mudou-se para este fim de mundo. Não abri mão de nada. Alexandra o interrompeu. Encontrei a mim mesma, meu lugar, meu amor, minha família. A noite passou barulhenta e alegre, com canções, danças, brindes e presentes. Egor, importante em seu terninho novo, corria entre as mesas, oferecendo doces aos convidados. Marina não veio, alegou indisposição. 2 meses antes, havia dado à luz uma menina, Alina. Morava em Irkutsk, em um apartamento que Grigori ajudara a alugar, e trabalhava em uma loja de roupas. Egor ficará com o pai, decisão dele, embora visitasse a mãe e a irmãzinha regularmente. Já era tarde quando os últimos convidados começaram a se despedir e os mais resistentes se aproximaram dos músicos. Grigori e Alexandra saíram para a varanda do clube. O ar gelado de fevereiro queimava os pulmões. As estrelas salpicavam o céu escuro, como se alguém tivesse espalhado uma mão cheia de diamantes. O Baikal, coberto de gelo, branquejava ao longe, um imenso campo de neve. Não está com frio? Grigori colocou seu paletó sobre seus ombros. Não. Ela se aninhou contra ele, olhando para as estrelas.
Só queria um pouco de silêncio e pensar. Sobre o quê? Sobre como a vida é estranha. Alexandra sorriu. Lembra que eu te contei sobre meu primeiro amor? Sobre Maxim Staluna. Lembro. Ele assentiu. Ele esteve aqui na semana passada com a esposa Svetlana? Você estava na escola, não os viu. Por quê? Na voz de Grigori um lampejo de ciúme. Minha mãe contou a ele sobre o casamento. Vieram parabenizar, trouxeram um presente. Um berço de madeira entalhado. Maxim fez o berço ele mesmo. Grigori franziu a testa, confuso, até que a compreensão iluminou seu rosto. Shura, você? Sim, ela confirmou, olhando-o nos olhos. 3 meses já. O médico confirmou. Quis te dizer hoje, depois da cerimônia. Ele ficou paralisado, atordoado pela felicidade, sem palavras. Depois ajoelhou-se, encostando a face em seu ventre. Olá, pequenino. Sou seu pai e já te amo. Ela acariciava seus cabelos, e lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. Ainda tem mais uma coisa, disse Alexandra quando Grigori se levantou. Uma carta chegou. De Roman Semyonov, lembra? Aquele que brigou eu e Maxim na escola. E o que ele diz? Que se casou, que é feliz, que entendeu a baixeza do que fez e pede perdão, deseja felicidades. E você perdoou? Há muito tempo, ela deu de ombros. Sem aquele gesto dele, nada do que veio depois teria acontecido. Não teria te conhecido. Eles permaneceram abraçados na varanda do clube rural, sob o céu estrelado, à beira do Baikal congelado. À frente, uma vida inteira, cheia de preocupações e alegrias, desafios e vitórias, mas, acima de tudo, transbordante de amor. Sabe no que estou pensando? Grigori perguntou baixinho, olhando para o horizonte escuro, onde céu e terra se fundiam. No quê? Que logo será primavera. O Baikal vai acordar, o gelo vai rachar, e uma nova vida começará. Para o lago, para nós, para nosso filho. Um novo amanhecer, Alexandra assentiu, como se tentasse enxergar o futuro na escuridão. O melhor momento para um recomeço. Dentro do clube, a música ecoava, uma canção longa e livre, sobre o Baikal, sobre amor, sobre esperança. E eles permaneceram ali, abraçados no limiar de uma nova vida, enquanto as estrelas se refletiam em seus olhos como nas águas do grande lago.